Oi, oi, amigos cerveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel, e esse aqui é o TVlândia, seu podcast sobre coisas de TV. Amigos, a saga do reality mais doce da TV brasileira continua, Bake Off Brasil. Nós estamos no quinto episódio dessa temporada que está sendo gostosa de assistir. Nesse quinto episódio, a Becca ela trouxe como prova criativa o tema Aqui se planta, aqui se colhe. O exemplo dela é um bolo em homenagem ao solo brasileiro, que é uma terra bem rica e bem fértil. No topo e no andar logo abaixo tem a representação do homem do campo e da agricultura familiar através de uma plantação de laranjas. Na sequência tem uma plantação de cana-de-açúcar que há mais de 500 anos movimenta a economia brasileira. O andar de baixo é todo dedicado a café e mostra todos os seus processos, desde o plantio até a torra dos grãos. E na base temos as mãos do trabalhador rural que sustenta toda essa cadeia e que aqui apresenta o cacau, o milho, o café e a cana-de-açúcar. Para dar vida ao bolo, todas as modelagens foram feitas em pasta americana, tem aplicação da técnica de pastilhagem e pintura à mão, e também detalhes e texturizações feitas em glacê real, trazendo mais realismo para a representação. A massa é um bolo de melado de cana, com recheio de mousse de café e outro recheio de ganache de laranja com nibs de cacau. Para essa prova criativa, os participantes devem apresentar pelo menos uma modelagem em 3D e essa modelagem precisa representar algum elemento da agricultura. Também deve ser representada uma técnica de pintura, que fica a critério do participante. O bolo deve ter pelo menos 2 andares. No bolo deve ter pelo menos uma semente na massa ou no recheio, e no sabor tem que ter pelo menos uma fruta, verdura ou um vegetal, ou uma raiz. Depois que foi explicado como essa prova, algo inédito aconteceu nessa tenda. Algo que eu nunca vi no Bake Off. Não sei se é algo que já aconteceu em outras temporadas, porque eu também nunca vi todas. Nessa temporada específica, os participantes vão fazer a prova em dupla. A escolha das duplas, ela foi feita pela ordem das bancadas. Então, se o participante estava na bancada primeira da direita, ele vai se juntar com o participante da primeira bancada da esquerda. E assim é com todas as bancadas. Aí depois que juntou todos os participantes, ficou definido todas as duplas, foi mostrado qual seria os critérios de avaliação. Então, em vez de 2 andares, agora teria que ser 3 andares. Em vez de uma modelagem, agora tem que ser 2 modelagens. E para essa prova, os participantes vão ter 3 horas de duração para fazer um bom bolo, né? Agora que está todo mundo em dupla, a pessoa vai ter que entregar um bolo perfeito. O Rodrigo e o Lucas vão fazer o bolo solo fértil, onde eles vão fazer uma massa chiffon de gengibre. O recheio vai ser de mousse de café, mousse de cream cheese com raspas de limão siciliano e uma geleia de frutas amarelas. O Márcio e o Camilo vão fazer o bolo à colheita. Esse bolo vai ser uma massa de pão de ló com raspas de limão e maracujá e massa manteigada de maracujá. O primeiro recheio vai ser uma ganache de limão siciliano com erva cidreira. O segundo recheio vai ser um brigadeiro de coco com cream cheese e ricota com geleia de abóbora e pralinê de semente de abóbora. A decoração vai ter pasta americana, bolachas trituradas, aerografia, papel de arroz, frutas e legumes modelados. A Juliana e o Leonardo vão fazer o doce pinhão, que vai ser o primeiro bolo, uma massa manteigada e recheio de abóbora com chocolate de semente de abóbora. O segundo bolo vai ser uma massa de pinhão com macadâmia, com recheio de cocada cremosa com curau de milho. A decoração vai ser buttercream, pasta americana, pintura, aerografia, papel de arroz
e bolachas trituradas. A Etelândia e o Fabiano vão fazer o bolo sustento da família, que vai ser uma massa manteigada com pistache, recheio de ganache de frutas vermelhas com geleia de tomate, brigadeiro de manjericão e farofa de pistache. A decoração vai ser pasta americana e aerografia. A Emily e a Beatriz vão fazer o bolo Colheita Feliz, que vai ser o primeiro bolo de massa manteigada de gengibre, recheado de brigadeiro de laranja com pralinê de semente de girassol. O segundo bolo vai ser uma massa manteigada de amêndoas recheado com ganache de laranja e ganache de maracujá. A decoração vai ser buttercream, trabalho de bico e aerografia e modelagem. A Thalita e o João Pedro vão fazer o bolo O Ouro Brasileiro. O primeiro bolo vai ser uma massa de soja com laranja recheado com trufa de café e brigadeiro de tomate. E o segundo bolo vai ser uma massa típica nordestina que é composta por mandioca, canela, café e amendoim. A decoração vai ser buttercream, modelagem de tomates e sojas, trabalho de bico, pintura à mão e detalhes em pasta americana. O Renan e a Maria Laura vão fazer o bolo Nossas Raízes. O primeiro bolo vai ser uma massa manteigada de especiarias com recheio de brigadeiro de milho e ganache com pralinê de amendoim. O segundo bolo vai ser uma massa manteigada com especiarias com doce de abóbora cremosa e cocada cremosa. A decoração vai ser um buttercream, pasta americana, trabalho de bico, legumes modelados, bolachas trituradas e pipoca. Quando começa a degustação, a primeira dupla é a Thalita e o João, e o bolo deles, né, o Ouro Brasileiro. Eles entregaram um bolo bem bonito, bem decorado, mas que foi mal elaborado. A estampa de animal, ela não cabia no tema agricultura, né, porque a gente estava esperando um bolo mais voltado para frutas, legumes, verduras, não animais. É uma pena, porque a estampa de vaquinha ficou lindo, mas essa não era a proposta do bolo. O primeiro andar, né, o topo, para mim também ficou um pouco confuso, porque ele parece um pandeiro. Eu não sei o que eles estavam tentando mostrar ali para mim. Se era uma cerca, não ficou claro. Eu vejo um pandeiro. É uma pena, porque eles poderiam ter entregado uma produção muito bem feita. E a vaquinha, infelizmente, que é a parte mais bonita, não faz parte do tema. O Renan e a Maria Laura, eles mostraram o bolo Nossas Raízes. Eu acho que eles conseguiram entregar um bolo muito bonito. Eu gostei que esse bolo tem uma história, a gente consegue identificar essa história do começo ao fim, que a gente consegue ver o milho em vários formatos, né? Como uma espiga de milho, como uma pipoca, é, quando ele está plantado. Eu só senti falta de, pelo menos, trazer um pouquinho mais dessa história do milho. Talvez na segunda camada do bolo, segunda não, na terceira, né? Porque tem duas de céu e duas de terra, vamos dizer assim, essa divisão. Na segunda, na segunda parte da Terra, onde tem o cercado, a cerca, talvez eu colocaria ali um desenho de um milharal, porque eu vejo esse tema milho no bolo inteiro. Então, para mim, ia ficar bem mais coeso se tivesse um milharal ali. Eu gosto que usaram a pipoca para mostrar a nuvem, que ficou para mim muito lindo. Ficou bem lúdico essa parte, um charme. E os passarinhos é o símbolo do Twitter. Pensaram nisso. Colocaram o Twitter porque sabia que o Twitter ia amar. Mas olhando no geral, ficou incrível. Ficou uma gracinha. A Etelândia e Fabiano vieram com o bolo Sustento da Família, que tem uma história muito bonita que representa o trabalho que o pai do Fabiano sempre exerceu, né, mexendo com os alimentos. Eu gosto muito do que eles fizeram. Para mim ficou uma gracinha cada bolo representar um vegetal. Então tem abóbora, tem um tomate, tem uma berinjela. Então ficou uma gracinha. Uma pena foi que
eles não prestaram atenção no quando a Beca estava explicando a prova e tiveram que fazer às pressas mais um bolo para entregar certo. Se eles tivessem prestado atenção desde o começo, eles iam conseguir ter um tempo de produzir algo bem mais grandioso. Mas como eles fizeram na correria, então a berinjela que eles colocaram no topo ficou até um pouquinho desproporcional com os outros elementos. Mas olhando para o bolo deles, me lembrou muito aquele desenho religioso que de vegetais, que eu até procurei aqui o nome do desenho é desenho Os Vegetais. Para mim ficou igualzinho. Parece que tirou do desenho e fez um live action ali na frente naquele bolo. É uma pena que eles se atrapalharam. A Emily e a Beatriz vieram com o bolo Colheita Feliz. Eu gosto dos detalhes que elas colocaram no bolo, que elas tiveram todo esse carinho para fazer essas cenourinhas, os milhos pequenininhos, fizeram um celeiro bem pequenininho. Eu gosto dos vegetais que estão no topo, mas a primeira vez que eu vi, eu achei que tudo era cenoura. Então eu fiquei pensando, nossa, podia meio que chocar com o tema de Páscoa. Mas depois, quando eu prestei atenção e vi que a parte de baixo era milho, aí eu consegui diferenciar. Eu gosto do bolo delas, mas eu senti falta de algo a mais. Elas deixaram muito liso as laterais do bolo. Elas podiam ter aproveitado e feito uma paisagem, fazer um céu, fazer umas montanhas, para dar mais um ar mais lúdico, um ar mais rural, talvez fazer um animalzinho ali desenhado, ou talvez mesmo de só fazer o céu, fazer essa transição de céu, já ia dar outra cara no bolo. O bolo estava quase lá, faltava só mais um pouquinho para ficar perfeito, porque eu gosto dos elementos que elas colocaram. Só faltou essa parte mesmo de dar mais uma profundidade. O bolo do Lucas e o do Rodrigo é o solo fértil. Eu confesso para vocês que eu tenho sentimentos mistos a respeito desse bolo. Eu gosto da base, eu gosto desse realismo que eles fizeram de representar a terra, porque parece uma terra molhada mesmo, essa parte de baixo. Eu gosto que eles colocaram esse rastelo para fingir que tá não sei como fala, rastelando, eu acho, rastelando a terra para fazer o plantio. E eu gosto da modelagem que está no topo do bolo, que são essas mexericas. Eu não gosto do desenho que foi feito no bolo. Para mim ficou desproporcional com a parte de baixo. A parte de baixo está um bolo profissional e esse desenho eu acho que ficou com uma cara mais amadora. Talvez se ele tentasse fazer esse desenho ser algo tipo 2D, deixar mais interativo com o resto do bolo, acho que ficaria melhor. Mas só de olhar o desenho, eu particularmente não gostei. A Juliana e o Leonardo, eles vieram com o bolo dos pinhão. O bolo não tá feio. Ele tá com uma cara de inacabado. Eu acho que faltou um tempinho a mais para eles conseguirem fechar essa ideia. Porque tem alguns elementos que estão legais. Eu gosto do pinhão que eles colocaram no topo do bolo. E eu gosto da base que tem uma cerca ali, tem uma paisagem, dá pra gente imaginar alguma coisa. Mas nesse bolo do meio não ficou legal, ficou com ar de incompleto. Então, eu acho que se eles tivessem pensado em colocar mais alguns elementos, de trazer uma outra paisagem, eu acho que eles iam conseguir entregar um bolo bem mais bonito. Mas eu gosto da ideia. A ideia não é ruim. Eu acho que eles estavam conseguindo para um caminho legal. Só faltou deixar limpo, né, a apresentação. Que isso que falta às vezes. Às vezes eles pensam em entregar coisas mirabolantes e acabam entregando algo pela metade. É melhor optar por algo bem simples, mas bem feito, do que algo complicado e mal feito. O Márcio e o Camilo entregaram o bolo à colheita e, sem dúvida, essa foi a melhor entrega da noite.
Que realismo, que carinho, que dedicação. Você olha para esse bolo e você pensa: gente, isso é uma cesta de verdade. Eu não sei como eles conseguiram entregar esse bolo com essa qualidade tão incrível. Talvez o único defeito foi essa pazinha que eles colocaram, que podia ser um pouquinho mais realista. Mas tirando isso, eu vejo uma cesta de verdade na minha frente. Eu fiquei até impressionada, porque a gente olha para eles com essa entrega incrível e a gente pensa que tá todo mundo nesse nível, enquanto a gente olha para os outros concorrentes e entregaram um bolo não a essa altura. Eu acho que para esse nível e para essa temporada os participantes deviam entregar sempre nessa qualidade. A gente não tem que esperar menos que isso. Depois que foi finalizado toda a prova criativa, e só lembrando que eu não falei antes, né? Que aqui a gente só vai julgar a aparência do bolo, né? A gente não consegue avaliar sabor. Então a gente tem que ver quais foram os pontos positivos e os pontos negativos da apresentação. Então, finalizada a prova criativa, partimos para a prova técnica, onde os participantes têm que fazer o doce Relíquia da Primavera. A Beca ela trouxe a Relíquia da Primavera, que é um doce composto por uma base de biscuit de tâmaras, ou seja, uma fina camada de massa com tâmaras, na sequência um mousse de manga com um toque de água de rosas e no centro um doce com camada de geleia de pitaia e uva. O doce é coberto por uma glaçagem marmorizada, dando um efeito espelhado, e no topo do doce uma linda cúpula de gelatina, que revela uma decoração floral. A flor foi feita com uma técnica de agulha, onde várias seringas com diferentes cores de gelatina e que, quando aplicadas em pequenas injeções, criam um formato de pétala. Na finalização, foi lascas e tiras de chocolate e pétalas também feitas em chocolate e finalizadas com dourado. O bônus do mestre confeiteiro, já que o Camilo venceu no episódio passado, Avental Azul, nesse ele vai poder usar o livro da Beca, que é um livro de passo a passo com fotos que pode ser usado apenas 2 vezes na competição. Então, por exemplo, ele começou a prova, aí ele sentiu que ele precisa dar uma olhada para entender como eu preparo. Lá vai ele, conversa com a Nádia, lê o livro uma vez, fecha e volta para a bancada. Esse bônus é um bônus bem legal, porque como é um livro com fotos, com gravuras, fica bem mais simples e fica bem mais explicado como é o passo a passo correto na hora de fazer. Porque essa técnica da gelatina mesmo, poucas pessoas fizeram ou conhecem. Então, fica mais claro na hora da pessoa reproduzir. O tempo de prova para os participantes é de 2 horas e meia. Acho que sem dúvida nenhuma o maior nível de dificuldade dessa prova foi a hora de montar essa redoma de flor com gelatina. Já pela gelatina ser um preparo delicado, os participantes já mexem com receio, né, para não precisar estragar esse produto que eles estão fazendo. E como vários deles nunca fizeram nenhuma flor dentro de uma gelatina, então a pessoa tem medo mesmo de arriscar ali. Todos tiveram bastante dificuldade nessa prova, mas a Emily foi uma participante que teve uma dificuldade um pouco maior que os outros. A gente vê que o preparo dela não deu certo. O tempo que precisava de outra, ela não conseguiu obter. A gente vê tudo aguado, tudo escorrendo. A flor da Maria Laura acabou caindo no chão, coitadinha, né? Quando já estava no finalzinho, já para colocar em cima do bolo, ela derrubou o doce de gelatina dela. Mas ela pode pegar e mostrar, pelo menos, para os jurados que ela fez. Claro que eles não vão comer porque caiu no chão, mas para eles saberem que ela tinha concluído essa parte. Depois que foi feita
a prova e foi feita a degustação às cegas, nós já pulamos para o ranking, que é a parte mais importante para gente. O ranking, então, ele vai ser da posição 14 até o primeiro. Então, em 14º ficou a Beatriz, depois veio a Emily, o Márcio, a Etelândia, a Thalita, o Renan, o Rodrigo, a Juliana, o Leonardo, a Maria Laura, o João Pedro, Lucas. Em segundo lugar ficou o Fabiano e em primeiro lugar o Camilo, que conseguiu entregar o melhor preparo na prova técnica. Já que o Camilo ficou em primeiro lugar na prova técnica e na prova criativa, ele conseguiu entregar uma cesta de frutas tão realista e tão bonita, ele, nada mais justo, foi o vencedor do Avental Azul do episódio. Ele sim está sendo um participante que está sendo um dos melhores. Ele está no topo. Se a gente for fazer uma análise assim de todos os participantes, ele está conseguindo entregar é, bons produtos finais. Já a eliminada do episódio foi a Beatriz. Eu confesso para vocês que fiquei um pouco surpreso, porque se a gente olhar o que a Emily entregou, Emily, né, sofreu nesse episódio. Tudo derreteu, deu tudo errado para ela. Eu achei que a Emily ia ser eliminada, mas pelo jeito, pela Beatriz ter entregue uma prova técnica com acetato foi um ponto negativo. E a gente tem que também colocar na balança o sabor, né? Como eu falo para vocês mais uma vez, a gente só está avaliando a aparência. Os jurados não, os jurados eles conseguem ver a aparência e o sabor. E o sabor acaba contando mais. E com isso chegamos ao fim desse quinto episódio dessa oitava temporada. Confesso para vocês que essa tá sendo uma temporada mais ou menos. Não vou falar que tá ruim, mas também não é uma das melhores, porque eu sinto que nós temos poucos participantes que se destacam. Acho que o Fabiano é um participante muito forte, o Camilo se mostrou um participante muito forte, o Lucas é um participante muito forte, a Maria Laura também é forte, mas eu queria ver um pouquinho mais de concorrência. Eu não queria já, nesse quinto episódio, já falando um favorito. Eu queria pelo menos um pouquinho mais de disputa. Mas um ponto bem positivo foi a gente ver uma prova em dupla, algo que para mim é inédito assistindo Bake Off, e eu gosto dessas mudanças. O que seria legal para mim ver, talvez seria um dia ter uma prova em equipe. Eu queria ver se eles conseguiriam fazer uma prova em equipe. Mas a gente termina assim falando desse reality que eu amo e que eu falo para vocês sempre continuarem acompanhando também, porque eu adoro Bake Off e quem ama doce tem que assistir. Amigos, muito obrigado e tchau!